Salmos 83, 18. Pera aí, deixa eu achar aqui, que eu tô só com uma mão aqui. Salmos 83, 18. Deixa eu achar aqui. Ó, diz o seguinte. Não vai dar para vocês enxergar não, mas eu vou ler para vocês. Que saibam que somente tu és o Deus eterno, que tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, essa Bíblia aqui no Salmo 83, 18 diz o Deus eterno e o Altíssimo sobre toda a terra. Agora a gente vai analisar outra Bíblia. É a Bíblia Sagrada, edição Promessas. A gente vai ler o mesmo versículo, Salmos 83, ou número, ou versículo, do jeito que vocês quiserem. Salmo capítulo 83, versículo 18. Oh, esse fiozinho que está aparecendo aí é o fone meu de ouvido, que o alto-falante está muito ruim. Salmos 83, 18. Vamos lá. Aqui, achei. Então, 83, 18, nessa Bíblia aqui, edição Promessas, diz o seguinte: para que saibam que tu a quem pertence o nome de Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, no mesmo versículo, do mesmo capítulo, do mesmo livro, tem o nome de Deus Jeová. E já na outra, estava o Deus Eterno. Vamos para a próxima Bíblia. A próxima Bíblia é essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Sagrada, Almeida, revista e atualizada. Vamos ver o que diz no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Salmos 83, 18. Diz o seguinte: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então essa Bíblia aqui disse Senhor. Vamos para outra Bíblia. Aquela Bíblia ali era Almeida, né? João Ferreira de Almeida, tradutor, revista atualizada. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, do mesmo tradutor. Vamos lá em Salmos 83 e o verso 18. Diz o seguinte: para que saibam que tu a quem pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, o que a gente viu aqui? Que duas Bíblias contêm o nome de Deus Jeová e que outras duas Bíblias colocaram Deus Eterno e o Senhor. Então, por que acontece isso? Bom, gente, para vocês descobrirem por que acontece isso, é simples. Na maioria das Bíblias, aqui no começo da Bíblia, sempre aqui no comecinho da Bíblia, no prefácio, no índice, tem sempre escrito algumas coisas que é importante vocês darem uma olhada na Bíblia de vocês. Caso a Bíblia de vocês já tenha o nome de Deus no versículo, não precisa. Mas caso não tenha, a maioria das Bíblias tem uma explicação. Nessa Bíblia aqui no prefácio ao texto bíblico, tem a explicação. E diz o seguinte: a palavra Senhor sempre é escrita Senhor com letras maiúsculas, quando no texto hebraico aparece o nome de Deus Jeová, e entre parênteses Gênesis 2:4. Gênesis 2:4 é onde aparece pela primeira vez o nome de Deus, Jeová. Então aqui está explicado que ele omitiu, mas que no original tem o nome de Deus, Javé. Javé ou Iavé é a mesma coisa que Jeová, né? É que ficou mais conhecido como Jeová porque é a tradução, né, que foi feita. Jeová já é usado há muito tempo atrás.
Mas Javé, Iavé e Jeová é a mesma coisa. Vamos ver agora nessa aqui. Essa aqui já tinha, né? Essa aqui, na Bíblia, na linguagem de hoje. Qual que é a explicação que o tradutor deu? Por que ele tirou o nome de Deus? Bom, ele diz o seguinte, ó. Segue algumas informações a respeito de nomes. Traduzimos Senhor para... Não, Senhor... Desculpa, gente. A grande maioria da Bíblia emprega título Senhor para traduzir Javé, entre parênteses YHVH, que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, ou Escrituras Hebraicas. A Bíblia, na linguagem de hoje, usa os títulos o Deus Eterno e o Eterno para traduzir Javé, pois ele é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz Deus dos Exércitos por Deus Todo-Poderoso, e Javé dos Exércitos por o Eterno, o Todo-Poderoso. Então, essa Bíblia aqui ela deu uma explicação mais detalhada ainda. Ela diz claramente também que no original aparece o nome de Deus, Jeová ou Javé, e ainda diz como era escrito esse nome, YHVH. Esse YHVH, essas 4 consoantes, é conhecido como tetragrama. E traduzindo para a nossa linguagem é Javé, Iavé ou Jeová. Também tetragrama pode ser achado em YHWH, YHWH ou JHVH e YHVH. São os tetragramas que eram usados para escrever o nome de Deus, que significa Jeová. Então vocês podem ver claramente que o nome de Deus na Bíblia é Jeová e que alguns tradutores tiraram esse nome. Esses nomes que vocês estão vendo aqui, Jeová, esse nome, ele aparece 6.000 vezes, mais de 6.000 vezes nos originais. 236 vezes nas escrituras gregas ou no Novo Testamento e o restante nas escrituras hebraicas, que é conhecido como Velho Testamento. Então fica claro que esse nome tem que ser pronunciado, é o nome de Deus, é o nome Jeová. Deus não é nome, Deus é título. Senhor é título, Todo-Poderoso é título, ou Deus Eterno é título. O que significa isso? Para vocês entenderem. O prefeito, ele não chama prefeito, ele chama prefeito Marcos. O presidente não chama presidente, ele chama presidente Dilma. Então o que acontece? Presidente é o título e prefeito também é o título. A mesma coisa acontece com Deus e Senhor, são títulos, mas não é o nome de Deus, né? O nome de Deus, como vocês podem ver, é Jeová, ou Javé, ou Iavé. Agora, só para ficar mais esclarecido a respeito do nome de Deus nas escrituras gregas, porque muitas pessoas dizem que não aparece nas escrituras gregas, e eu disse que aparece 237 vezes. E eu vou mostrar para vocês por que aparece o nome de Deus sim nas escrituras gregas, no Novo Testamento. Aqui vem dizendo o seguinte, ó, eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas só para vocês entenderem. O nome divino nas escrituras gregas cristãs. A base evidencia que o tetragrama em caracteres hebraicos foi usado tanto no texto hebraico como na Septuaginta grega. Gente, Septuaginta é uma tradução de 70, versão de 70. É uma tradução que é praticamente igual ao original. É muito famosa essa tradução. Qualquer pastor e qualquer evangélico conhece essa versão Septuaginta grega. Portanto, quer Jesus e seus discípulos tenham lido as Escrituras em hebraico, quer em grego, deparavam com o nome divino. Na sinagoga de Nazaré, quando Jesus se levantou e aceitou o livro de Isaías, lendo Isaías 61, versículos 1 e 2, onde se usa o tetragrama, ele pronunciou o nome divino. Isso estava de acordo com sua determinação de divulgar o nome de Jeová, conforme se pode ver na sua oração a seu Pai. Tenho feito manifesto o teu nome aos homens, que me deste ao mundo. Eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e hei de dar a conhecer. Tá vendo? Então, realmente, o nome de Deus, Jeová, aparece nas escrituras gregas, aparece 236 vezes. Um texto interessante para vocês olharem na Bíblia de vocês é Romanos 10:13, que diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas na maioria das Bíblias vai estar Senhor ou Todo-Poderoso, mas no original estava Jeová. E como vocês podem ver,
os discípulos, os apóstolos e até mesmo Jesus, quando eles liam a Bíblia, apreciam o nome de Deus Jeová. Então surge a pergunta, né? Jeová é Deus e Jesus? Quem é Jesus? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque eu vou estar fazendo uma próxima videoaula a respeito disso. Mas para vocês terem uma base, Jeová é o pai de Jesus. Por isso que Jesus o chama de pai. Jeová criou Jesus. Há um texto na Bíblia que é Colossenses capítulo 1, versículo 15 ou 10 ou versículo 18, que agora eu não me lembro, mas que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito se refere à primeira pessoa a ser criada. Ou seja, Jesus, ele foi a primeira pessoa espiritual criada por Jeová. Então Jesus veio à existência porque Jeová criou. É por isso que Jesus o chama de Pai. Então Jeová e Jesus são pessoas distintas. Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jesus também é Deus, mas não é todo-poderoso. É por isso que Jesus sempre diz que o Pai é maior do que eu vim fazer a vontade do meu Pai. E também os apóstolos o reconheceram como filho de Deus e não Deus. As pessoas da época de Jesus também reconheceram que ele era o filho de Deus, mas não o Deus Jeová, não Deus. Porque só há um Deus que é Jeová. E Jeová e Jesus são pessoas diferentes, são pessoas distintas, não são a mesma pessoa. Não vou entrar em detalhes, vou fazer uma videoaula mais a respeito disso, mostrando para vocês textos bíblicos, né? Porque é um assunto mais aprofundado e interessante também. E como vocês podem ver aqui, o nome de Jeová aparece 236 vezes nas escrituras gregas ou no Novo Testamento. Vou ler só mais um pedacinho aqui, ó. Não só em Mateus, mas todos os escritores das escrituras cristãs citaram versículos do texto hebraico ou então da Septuaginta, nos quais aparece o nome divino. Por exemplo, no discurso de Pedro em Atos 3:22, faz a citação de Deuteronômio 18:15, onde o tetragrama aparece no fragmento de papiro da Septuaginta, datado do 1º século antes da Era Comum. Pedro, como seguidor de Cristo, usou o nome de Deus Jeová. Quando o discurso de Pedro foi assentado por escrito, usou-se ali o tetragrama segundo o costume prevalente durante o 1º século comum e o 1º século era comum. Em algum tempo, durante o 2º ou 3º século era comum, os escribas, que eram os escritores, eliminaram o tetragrama tanto da Septuaginta como das escrituras gregas cristãs e o substituíram por Kyrios, Senhor, ou por Theos, Deus. Então tá aí, gente, o vídeo, a explicação, espero que vocês gostem. Gosto muito desses assuntos de Bíblia e só estou mostrando o que é realmente exato, o que é coerente. Fica até a próxima videoaula.